Olá pessoal, o meu nome é Glaucio, eu sou professor de metrologia, que é o assunto que nós iremos abordar nesse módulo. Vamos começar aqui com um breve relato histórico da necessidade, a importância do estudo desse módulo. Vamos começar aqui. Conta a história que o fiscal do rei foi visitar um comerciante, porque o povo reclamava que os pães daquela padaria não tinham o mesmo tamanho e nem o mesmo peso. Traga isso para o mundo atual. Imagine uma fábrica que não consegue vender para seus clientes rolamentos que não têm a mesma medida. Isso traria um grande problema para nós, correto? Por isso a importância, a necessidade de termos um controle de qualidade para podermos garantir a eficiência dos nossos produtos. Vamos começar aqui com o nosso assunto. Vamos abordar e vamos estudar todos os instrumentos de medição, os paquímetros, os micrômetros e os relógios comparadores. Vamos começar? Metrologia e finalidade do controle. A metrologia é a ciência das medidas e das medições. Ela aplica-se a todas as grandezas determinadas e, em particular, às dimensões lineares e angulares de peças mecânicas. Por essa razão, é necessário conhecer a grandeza do erro tolerável, antes de se escolherem os meios de fabricação e controle convenientes. A finalidade do controle. O controle não tem por fim somente reter ou rejeitar os produtos fabricados fora das normas. Destina-se também, antes, a orientar a fabricação, para que evite-se os erros. A medição é o conceito de medir, traz em si uma ideia de comparação. Como só se podem comparar coisas da mesma espécie, cabe apresentar para a medição a seguinte definição que, como as demais, está sujeita a contestações. Uma contestação que pode ser feita é aquela que se refere à medição da temperatura, pois, nesse caso, não se comparam grandezas, mas sim estados. Unidade e padrão. Entende-se por unidade um determinado valor em função do qual outros valores são enunciados. Usando-se a unidade metro, pode-se dizer, por exemplo, qual é o comprimento de um corredor. A unidade é fixada por definição e independe do prevalecimento de condições físicas como temperatura, grau higroscópico, que é a umidade do ar, pressão e outros. O padrão. O padrão é a materialização da unidade. É influenciada por condições físicas, podendo-se mesmo dizer que é a materialização da unidade, somente sob condições específicas. O metro padrão, por exemplo, tem o comprimento de 1 metro, somente quando está a uma determinada temperatura, a uma determinada pressão e suportando também de um modo definido. É óbvio que a mudança de qualquer uma dessas condições alterará o comprimento, método, instrumento e operador. Um dos mais significativos índices de progresso em todos os ramos da atividade humana é a perfeição dos processos metrológicos que neles se empregam, principalmente no domínio da técnica. A metrologia é de importância transcendental. O sucessivo aumento de produção e a melhoria de qualidade requerem um ininterrupto desenvolvimento e aperfeiçoamento na técnica de medição. Quanto maiores são as exigências com relação à qualidade e ao rendimento, maiores são as necessidades de aparatos, ferramentas de medição e elementos capazes. Na tomada de quaisquer medidas, devem ser considerados 3 elementos fundamentais: o método, o instrumento e o operador. O método, ele pode ser direto ou indireto. A medição direta consiste em avaliar a grandeza por medir, por comparação direta com instrumentos, aparelhos e máquinas de medir. Esse método é, por exemplo, empregado na confecção de peças protótipos, isto é, peças originais utilizadas como referência, ou ainda quando o número de peças por executar for relativamente pequeno. A medição indireta ou por comparação é determinada a grandeza de uma peça com relação a outra, de padrão ou dimensão aproximada, daí a expressão medição indireta. Os aparelhos utilizados são chamados indicadores ou comparadores amplificadores.
os quais, para facilitarem a leitura, amplificam as diferenças contrastadas, por meio de processos mecânicos ou físicos. Amplificação mecânica, ótica e pneumática. Os instrumentos de medição. A exatidão relativa das medidas depende, evidentemente, da qualidade dos instrumentos de medição empregados. Portanto, para a tomada de uma medida é indispensável que o instrumento esteja aferido e que a sua aproximação permita avaliar a grandeza em causa, com a precisão exigida. O operador, o técnico, é talvez um dos 3 elementos mais importantes. É ele a parte inteligente na apreciação das medidas. De sua habilidade depende, em grande parte, a precisão conseguida. O operador deve conhecer perfeitamente os instrumentos que utiliza, ter iniciativa para adaptar às circunstâncias o método mais aconselhável e possuir conhecimento suficiente para interpretar os resultados encontrados. O laboratório de metrologia. No caso de medição de peças muito precisas, torna-se necessária uma climatização do local. Esse local deve satisfazer as seguintes exigências. Ele deve possuir uma temperatura constante, um grau higrométrico correto, ausência de vibrações e oscilações, espaço suficiente, boa iluminação e limpeza do local. Temperatura, umidade, vibração e espaço. A Conferência Internacional fixou em 20 graus Celsius a temperatura de aferição dos instrumentos destinados a verificar as dimensões ou formas. Em consequência, o laboratório deverá ser mantido dentro dessa temperatura, sendo tolerável a variação de mais ou menos 1 grau Celsius. Para isso, faz-se necessária a instalação de reguladores automáticos. A umidade relativa do ar não deverá ultrapassar 55%. É aconselhável instalar um higrostato, aparelho regulador de umidade. Na falta deste, usa-se o cloreto de cálcio, cuja propriedade química retira 15% da umidade relativa do ar. No laboratório, o espaço deve ser suficiente para acomodar em armário todos os instrumentos e ainda proporcionar bem-estar a todos que nele trabalham. Iluminação e limpeza. Iluminação e limpeza. A iluminação deve ser uniforme, constante e disposta de maneira que evite o ofuscamento. Nenhum dispositivo de precisão deve estar exposto ao pó, para que não haja desgaste e para que as partes ópticas não fiquem prejudicadas por constante limpeza. O local de trabalho deverá ser o mais limpo e organizado possível, evitando-se que as peças fiquem umas sobre as outras. As unidades de medidas dimensionais representam valores de referência que permitem expressar a dimensão de objetos, realização de leituras de desenho mecânicos, confeccionar e, em seguida, controlar a dimensão desses objetos, utilização de aparelhos e instrumentos de medidas. A altura da Torre Eiffel é de 300 metros. A espessura de uma folha de papel para cigarros é de 30 micrômetros. A Torre Eiffel e a folha de papel são objetos. A altura e a espessura são grandezas. 300 metros e 30 micrômetros são unidades de medida. Unidades dimensionais lineares. O metro, a unidade fundamental do sistema métrico, criado na França em 1795, é praticamente igual à 10ª parte de um quarto meridiano terrestre. Esse valor, escolhido por apresentar caráter mundial, foi adotado em maio de 1875 como unidade oficial de medidas por 18 nações. O sistema métrico decimal foi adotado no Brasil em junho de 1862, através da Lei Imperial número 1157. Essa distância foi materializada numa barra de platina de seção retangular, com 25,3 milímetros de espessura e com 1 metro de comprimento. Essa medida, materializada, datada de 1799, conhecida como o metro dos arquivos, não é mais utilizada como padrão internacional, desde a nova definição do metro, feita em 1983 pela 17ª Conferência Geral de Pesos e Medidas. Definição do metro. Metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo, durante um intervalo de tempo de 1/299 avos de segundos, unidade de base ratificada pela 17ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, em 1983.
Múltiplos e submúltiplos do metro. O metro é uma unidade de medida padrão. Os seus múltiplos são os decâmetro, hectômetro, quilômetro, megâmetro, gigâmetro e terâmetro. Seus submúltiplos são decímetro, centímetro, milímetro, micrômetro, nanômetro, picômetro, femtômetro e atômetro. Normas gerais de medição. Medição é uma operação simples, porém só poderá ser bem efetuada por aqueles que se preparam para tal finalidade. O aprendizado da medição deverá ser acompanhado por um treinamento, quando o aluno será orientado segundo as normas gerais de medição, que são tranquilidade, limpeza, cuidado, paciência, senso de responsabilidade, sensibilidade, finalidade da posição medida, instrumento adequado, domínio sobre o instrumento. Recomenda-se que os instrumentos de medição são utilizados para determinar grandezas. A grandeza pode ser determinada por comparação e por leitura em escala ou régua graduada. É dever de todos os profissionais zelar pelo bom estado dos instrumentos de medição, mantendo-se assim por maior tempo sua precisão. Temos que evitar choques, quedas, arranhões, oxidações e sujeiras. Misturar instrumentos. Cargas excessivas no uso. Medir provocando atrito entre a peça e o instrumento. Medir peças cuja temperatura, quer pela usinagem, quer pela exposição à fonte de calor, esteja fora da temperatura de referência. Medir peças sem importância, com instrumentos caros. Cuidados, use proteção de madeira, borracha ou feltro para apoiar os instrumentos. Deixe a peça adquirir a temperatura ambiente antes de tocá-la com o instrumento de medição. Os instrumentos de medição são aparelhos sensíveis. Nós temos que ter todo o cuidado com ele. Limpá-lo antes de usá-lo. Claro que na vida prática essas coisas ficam um pouco de lado. Imagine um mecânico que deva subir na siderúrgica lá para fazer uma medição. Ele está exposto à temperatura ambiente e mais à temperatura da máquina. E ele vai medir uma peça ou um material e sabemos que não é a forma mais adequada. Ele vai encontrar um resultado, ele vai encontrar uma resposta. Porém, se esse mesmo instrumento, se esse mesmo objeto fosse levado a um laboratório, com certeza encontraríamos valores diferenciados. Mas a vida prática e a teoria têm suas distâncias. Porém, devemos ter sempre cuidado, sempre a observação e, claro, o operador, o leitor do equipamento de aferição tem que ter essa sensibilidade.